A paz do Senhor Jesus, do soberano Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu quero falar de um sonho que eu tenho desde criança, desde quando eu me entendo por gente, como fala, eu tenho esse sonho. Um sonho que até hoje, graças a Deus, não morreu em mim. Eu, e eu quero falar porque eu sei que, eu pensava que a maioria das pessoas sabia, mas eu vi, pelo que eu vi, as pessoas não sabem. São poucas pessoas que sabem e eu quero que elas saibam porque é testemunho, glória a Deus. Então, eu preciso contar para as pessoas que sabem, para as pessoas que não sabem. Eu quero contar desse sonho que eu tenho. Então, meu maior sonho é, assim, o sonho que eu tenho é muito grande, melhor dizer, é de ser mãe. Desde quando eu me entendo por gente, eu quero ser mãe. Então, eu acho que desde os meus 12 anos, ou até menos, eu acredito, eu já tenho essa vontade de ser mãe. Então, na minha cabeça seria assim: eu iria namorar, casar e já engravidar. Quando eu casasse, eu já imaginaria que eu já ia engravidar, graças a Deus. Então, eu conheci o meu marido em 2011. Foi em janeiro. A gente começou a namorar. Eu conheci ele antes, mas a gente começou a namorar em janeiro de 2011, foi, de janeiro, dia 23 de janeiro de 2011. Então, eu imaginava que eu iria casar e que logo quando eu casasse, eu ia ter filho, porque é um sonho assim enorme, grande, um sonho assim que eu tinha dentro de mim. Sei lá, era maior do que eu, maior do que eu, sinceramente, era um sonho muito grande, muito. Então, e eu sempre falava para as pessoas que me conhecem que eu iria morar com meu marido, com meu namorado no caso, com meu marido que é hoje. Então eu ia morar com ele e eu já ia engravidar. Eu chegaria aqui e eu passaria o tempo que passa pra gente poder engravidar, né? E pronto, não seria mais do que isso pra me engravidar. Então eu imaginei que chegaria, já ia ficar grávida logo no tempo. E eu tenho um nome de uma filha, da minha filha no caso. O meu sonho foi engravidar, mas sempre de uma menina. E esse nome, eu lembro que quando eu namorava com meu marido, eu já fui logo dizendo pra ele o nome que eu queria, porque eu tinha medo dele não querer, dele achar ruim, então eu já fui logo falando pra ele o nome que eu queria. Que é, eu não gosto de nome popular, detesto, sinceramente, vou ser realista, não gosto, não gosto, mas eu achei esse nome de uma menina que mora até aqui perto. Então eu achei esse nome, acho que em 2009, eu acredito que foi em 2009, foi. Então eu já peguei pra mim, eu imaginei que quando eu tivesse uma filha, eu ia colocar esse nome, que eu vi numa menininha, né? E o nome é Ana Emily. Eu amo esse nome, acho lindo, porque assim, começa com a primeira letra do meu nome, né? Então eu gosto desse nome. Aí falei com o meu marido, ele não foi resistente, graças a Deus. Mas até que um dia ele aceitou e eu dei glória a Deus. Ele aceitou, então eu disse graças a Deus. Porque nome de menino, eu não tinha preocupação com o nome de menino porque na minha cabeça seria uma menina. Então não tinha por que me preocupar. Por que me preocupar com o nome de menino se seria uma menina? E aí eu falava, às vezes eu perguntava pra ele o nome de menino, ele falava cada nome, misericórdia. Eu não gostava de nenhum, mesmo que eu achasse bonito, era popular, então eu não gostava de jeito nenhum. Então eu deixei pra lá, né, os nomes que ele tinha. E os meus nomes eram sempre diferentes, sempre até hoje são diferentes. Então, na Emily, meu sonho. Na Emily era maior do que. Eu posso dizer que eu amava na Emily mais do que Deus. Na Emily era meu sonho, na Emily era minha felicidade, na Emily era minha esperança, na Emily era meu tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Então, quando eu vim morar aqui com meu marido, passando-se um tempo, eu fui fazer um transvaginal. Nem me lembro porque eu fui fazer, mas eu fiz. Quando eu fiz esse transvaginal, o médico falou que eu não poderia ter filho enquanto eu tivesse folículos. Porque eu acredito assim, ele me explicou, eu acho que é desse jeito. Toda mulher tem que ter folículos, mas é um. E eu tinha vários, um monte de pontinhos pretos, muitos folículos. Então ele disse que enquanto eu tivesse aquele folículo, eu não podia engravidar. Ele passou 3 caixas de remédio, vamos tomar 3 meses. E voltando, né? Porque eu não contendo o que aconteceu antes dos remédios. Então ele falou que eu não podia. Ele falou assim, não é que você não pode ter filho, mas enquanto você tiver isso, você não poderá engravidar. Eu estava no Banzaê, eu cheguei em casa, eu chorei. Eu tinha acabado de me casar. Isso tinha pouco tempo. E eu também tinha acabado de aceitar Jesus também, porque eu escutava músicas, louvores em casa. Eu morava com meu pai, mas eu não era evangélica. Então eu tinha acabado de ser evangélica. Acho que tinha 1 ou 2 meses
que eu tinha aceitado Jesus para a glória do Senhor. Então eu cheguei em casa e eu comecei a chorar, chorei. Gente, eu chorei muito mesmo. Eu fiquei agoniada, atribulada, porque até então, na Emily ainda era meu maior sonho. Na Emily, era, sei lá, acho que as pessoas que conviviam comigo, sabe o tanto que eu quero ser mãe, que queria ser mãe e ainda quero. Hoje, portanto, diferente do que antes, mas eu ainda quero ser mãe. Então era um sonho assim enorme que eu tinha dentro de mim. Então eu cheguei em casa, eu coloquei uns louvores que eu não ouvia. Eram louvores, era um CD que eu tinha ganhado. Eu acho que era assim, tipo orações com louvor junto, eu não lembro como foi. Eu sei que eu escutei ele, e eu fui pra cozinha, sentei na cadeira, no caso, e aí eu comecei a chorar, chorei. Nossa, gente, eu chorei tanto. Pra mim o mundo tinha se acabado ali. E ele não falou assim pra mim, você não pode ter filho. Ele não disse. Ele disse bem assim, que com isso eu não podia. E eu tomaria remédio para esses folículos desaparecerem e eu então poder engravidar. Então, voltando, eu tô falando que eu chorei, porque eu chorei muito, bastante, demais e me desesperei. Então, depois de tudo isso, eu comecei a pensar. Como era disse, eu estava iniciante na fé, tinha acabado de me converter, acabado de aceitar Jesus, então para mim era difícil as coisas. Então eu comecei a pensar bem assim, vai ser difícil, mas eu vou tentar. Eu vou tentar se pensar assim, que eu vou ser mãe, que vai ser difícil, mas eu vou ser. Ou pensar então também por outro lado, que eu poderia não ser mãe, mas eu tenho que adorar o Senhor Jesus, porque eu não só posso adorar Ele se Ele me der filhos. Não. Eu tenho que adorar Ele se Ele me der e se Ele não me der filhos. Tenho que adorar o Senhor em todo o tempo. Isso foi em 2015. Foi quando eu casei. Aí comecei a botar na minha cabeça, eu colocando essas palavras na minha cabeça, dentro de mim, que eu tinha que me acalmar, que eu tinha que ficar em paz, porque eu não podia me desesperar, não podia achar que minha vida girava em torno de ter filho, porque era assim mesmo antes, mas eu comecei a colocar o Senhor na minha, sabe, na minha cabeça, em mim, comecei a ficar mais calma, então naquele mesmo dia eu fiquei calma, graças a Deus. E aí o médico passou essas 3 caixas de remédio, nós vamos tomar 3 meses. Eu tomei, fui fazer o meu exame e tava do mesmo jeito, como se eu tivesse tomado algo, não os remédios. Tava do mesmo jeito, nada tinha mudado, tava do mesmo jeitinho. E ali eu fiquei triste. Não triste como eu fiquei quando da primeira vez, não. Eu fiquei triste sim, mas ali eu já tava assim, como é que diz? Mais próxima do Senhor. Eu não era mais aquela menina que não tinha Deus, eu já tinha o Senhor na minha vida, graças a Deus. Então eu chorei, mas eu fui me acalmando, fui tentando me conter. E eu lembro que um dia, na igreja, foi um pastor diferente. No caso, sempre vinha um pastor para o Buquerão. Mas nesse dia mudou. O pastor do Buquerão foi para o lugar que esse pastor tinha ido para o Buquerão, para o lugar um do outro, entendeu? Como se tivesse trocado. Como não, eles trocaram de lugar. Então, esse pastor foi e pregou a palavra da viúva, da oferta da viúva. A viúva, ela tinha 2 moedas, portanto não sei o tanto quanto era, mas ela tinha 2 moedinhas. E ela foi e ofertou ao Senhor as 2 moedas, 2. Ela tinha só 2 e ofertou as 2. Era tudo que a viúva tinha, então ela ofertou tudo que tinha. Eu vejo muitas pregações em religiões aí. E falam que a viuvinha deu 2 moedinhas. Então eu também posso dar 2 moedinhas. Eu posso dizimar 10, 20, 30, 40 centavos, R$ 1, 2, 3, 4. Diz que pode por causa da oferta da viúva, mas isso está errado. A viúva ofertou tudo que ela tinha. Ela tinha 2 moedas e deu as 2. Ela não deu 10%, ela não deu a metade do que tinha, ela deu tudo o que tinha. Então, como é que eu vou pregar que a viuvinha deu 2 moedinhas? Então, eu também posso dar 2 moedinhas, então eu também posso dizimar 2 moedinhas. Isso tá errado, porque ela não deu 2 moedinhas, ela deu tudo que tinha. Se eu tenho 2 moedas e eu dou tudo, aí eu dei tudo. Glória a Deus. Então, eu tô ofertando tudo que eu tenho, eu não tô dando nem a 10ª parte que o Senhor diz, que está na Bíblia, está escrito, que a gente tem que dar a 10ª parte de tudo que tem. Porque a 10ª parte do que nós temos não é minha, e não é de qualquer outra pessoa. A 10ª parte é do Senhor. Então eu não posso pegar aquilo, pegar aquele dinheiro e não dizimar a 10ª parte, dizimar o tanto que eu quero dizimar. Não é assim não, porque o Senhor disse 10ª parte.
A partir do momento que o Senhor falou décima, é porque é décima. Se não fosse décima parte, ele tinha falado, você diz-me o que você quer, o quanto você quiser. Não foi assim, foi a décima. E o Senhor é tão maravilhoso que ele não pediu a metade do que a gente tem. Ele não pediu nem tudo, ele só pediu a décima parte. Sendo que tudo que a gente tem é do Senhor Jesus Cristo. Aquele dinheiro que a gente tem, que trabalha totalmente para ter, sim, tem pessoas que trabalham para ter aquele dinheiro, sim, amém. E acham que o Senhor não tem direito daquele dinheiro, que o Senhor não tem direito da décima parte, nem nada daquilo. Se você trabalha é porque você tem saúde, quem te deu foi o Senhor Jesus Cristo. Se você tem emprego é porque foi o Senhor Jesus Cristo que te deu. Se você tem corpo, foi Deus que te deu. Se você tem perna, braço, mão e qualquer outra coisa, foi o Senhor que te deu. Então, como o Senhor não tem direito à décima parte? Tem sim. Então, voltando lá. Então, a viuvinha ofertou 2 moedinhas, né? No caso, foi tudo que ela tinha. Aí o pastor pregou lá dizendo que a viuvinha tinha ofertado tudo que ela tinha. Tinha dado o melhor dela, no caso, né? Porque assim, ela só tinha 2 moedinhas e deu, então era o melhor que ela tinha, né? Então, aí ele começou a dizer que a gente, tipo, entregar, tipo, não, ele falou que era pra gente entregar o melhor da gente pra Deus, o melhor. Ele não falou o que era pra gente entregar e nem disse que a gente era obrigado a entregar, não. Ele falou, entrega o seu melhor pra Deus. Ele pregou. Se você quisesse entregar, se não quisesse, amém. Ele não estava obrigando ninguém a entregar o seu melhor para Deus de jeito nenhum. E nem estava dizendo que o seu melhor era dinheiro também. Isso da viuvinha foi o dinheiro. Mas não estava dizendo que o seu melhor dinheiro não foi isso. Então eu comecei a pensar. Agora eu não lembro se foi lá mesmo no Buquerão ou se foi no caminho, quando eu vinha para casa, que eu pensei qual era o melhor que eu tinha. Eu tenho para mim que eu pensei na igreja e não achei o melhor. De verdade, eu não achei, sabe, um melhor, uma coisa que eu tivesse assim de melhor que eu pudesse ofertar pro Senhor. Então eu me lembro que quando a gente vinha para casa, eu pensei que o que eu tinha de melhor era o meu sonho de ser mãe. Porque eu comecei a pensar o que é que eu tenho que é meu mesmo. Os meus irmãos, meus pais, eu amo demais. Meu marido também são coisas maravilhosas para mim, mas não era meu para me ofertar. Não era meu, não era de mim que ia sair para me dar para o Senhor, não era de mim. Então eu comecei a pensar que o que eu tinha mesmo de melhor era o meu sonho de ser mãe. Então eu entreguei para o Senhor, Senhor, eu entrego o meu maior sonho, o meu melhor que eu tenho hoje, naquele tempo que eu tinha de melhor era o meu sonho de ser mãe, então eu entreguei para o Senhor. Quando eu entreguei para o Senhor, meu coração doía, de verdade, demais. Nossa, sangue de Jesus tem poder. Era como, ó, gente, eu tava entregando o meu melhor para Deus. E era como se eu estivesse entregando o meu melhor para qualquer outra pessoa que não soubesse resolver, que não soubesse entender, que não sabia o porquê eu estava entregando o meu melhor. Então, eu entreguei meu coração rasgando, assim, minha alma rasgava de tanta dor. Porque quando eu entreguei, eu tive medo, porque eu pensei assim, o Senhor vai fazer as coisas do jeito que Ele quer. E se Ele não quiser que eu seja mãe, eu não vou ser. E se eu entreguei para o Senhor o meu melhor, então a partir dali eu não posso questionar. Eu não poderia questionar de nenhum jeito, mas eu já pensei que se eu entreguei para o Senhor o meu melhor que eu tinha naquele momento, aí era que eu não poderia questionar mesmo. Como era que eu ia dizer, Senhor, por que eu não sou mãe por causa daquilo? Sim, eu entreguei, Senhor, toma o meu melhor. Eu dei o meu melhor para o Senhor. Então, se eu dei o meu melhor para o Senhor, Ele faz o que quiser, do que Ele quiser. E mesmo que eu não tivesse dado, é do jeito que o Senhor quer. Glória a Deus, aleluia. Mas eu não entendi, não compreendi. Então, aquilo me doeu muito. Aí, passado, assim, um tempo, eu comecei a confiar no Senhor e a descansar. Eu pedia para o Senhor todo dia. Quero ser mãe, quero ter filho, todo dia, todo dia, todo dia, o mesmo pedido, a mesma coisa eu pedia para o Senhor. Quando eu entreguei para o Senhor, o meu maior sonho, que era ser mãe no caso, aí quando eu entreguei para o Senhor, eu comecei a pedir menos. Eu pedia menos para ser mãe, menos mesmo, bem menos. E depois chegou um tempo que eu parei de pedir, verdadeiramente eu parei de pedir. Por que eu parei de pedir? Porque eu parei de lembrar, de verdade. Eu parei de lembrar que eu queria ser mãe, eu parei de lembrar que eu quero ser mãe. Porque antes era como se o desejo de ser mãe vivesse vivo dentro de mim 24 horas. E não, eu comecei a descansar, a confiar tanto no Senhor, que eu parei, eu descansei. Eu descanso e confio que o Senhor vai me dar no tempo dele. No tempo dele ele vai me dar. Mas aí eu não tem assim, tem palavras que falam, as pessoas pregam dizendo bem assim, que o Senhor quer ouvir o que você quer. E eu concordo, amém. O Senhor quer ouvir o que eu quero. Então, amém. Eu já pedi muito pro Senhor, muito, 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 que eu quero ser mãe. Hoje em dia eu não peço mais, não é porque eu acho que o Senhor já sabe que eu quero e Ele vai me dar, não. É porque eu comecei a confiar no Senhor e a entender
que a vontade dele, o tempo dele vai acontecer na minha vida. Então eu parei de pedir porque eu descansei. Foi por descansar. Não por achar que o Senhor é obrigado a me dar as coisas sem eu pedir, não. É porque eu descansei no Senhor, é porque eu confio no Senhor, eu creio no Senhor que o Senhor está trabalhando. O Senhor está preparando o momento e o tempo certo para me dar. E eu agradeço o Senhor de todo o meu coração, porque me fez eu ter dificuldade para ter filho, graças a Deus. Eu passei em um médico, que não foi esse mesmo que eu passei que me falou dos folículos, não, passei em outro. Ele disse para mim bem assim: para uma pessoa, para considerar que a pessoa é estéril, acho que ela tem que passar, acho que foi 2 anos, eu creio que foi 2 anos, 2 ou foi 4, eu não lembro, uma coisa assim. Acho que foi 2 anos. 2 anos tentando e ela não ter filho, aí então ela é considerada estéril. Eu tenho 5 anos, para a honra e glória do Senhor, tentando. Glória a Deus, aleluia. E ainda não tenho filho, glória a Deus, aleluia. Mas hoje eu descanso, hoje minha vida hoje não é na Emily. Eu agradeço a Deus que não me deu filho, porque eu amava mais na Emily do que Deus. Eu queria ter uma menina e ia ser uma menina porque ia ser uma menina. E eu queria ser a senhora, então no caso, né? Porque Deus é o Senhor. Então eu queria ser a senhora de Deus. Eu queria estar acima de Deus, porque eu dizia que eu ia ter uma menina, porque ia ter a menina e seria uma menina e ponto final. As pessoas falavam que não ia ter, que não seria desse jeito. Eu falei, vai sim, vai ser uma menina e eu vou ter, e vai ser logo. Porque eu queria tanto ser mãe, meu desejo tanto grande ser mãe, que eu amava mais a minha filha, que não tinha nem sido gerada dentro do meu ventre, e eu já tinha muito amor por ela, muito, 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 muito. E essa dificuldade de ser mãe é maravilhoso para mim, porque nessa dificuldade eu começo a ver que hoje eu amo mais Deus do que na Emily, para a honra e glória do Senhor. Hoje, se o Senhor me der um menino ou uma menina, oh, vou dar glória. Não é por causa de, como diz, tanto tempo tentando ter filho, que se vir um menino ou uma menina, vai dar glória a Deus. Não, não é por isso, não é por causa do tempo, não. É porque que eu aprendi que não importa ser homem ou mulher, que eu vou amar do mesmo jeitinho, da mesma forma. Eu aprendi que o Senhor nos dá o melhor. Então, se o Senhor quer me dar um menino, glória a Deus. Hoje eu consigo amar, eu consigo pensar bem se eu tiver um menino, será glória a Deus. Antigamente, se eu colocasse na minha cabeça que seria um menino, eu ficaria doida. Deus me livre, eu nem colocava na minha cabeça, porque tinha que ser primeiro uma menina para depois eu ter um menino. Não era que eu não queria ter filho homem, mas era que primeiro tinha que ser uma menina para depois um menino. E não, hoje em dia eu penso tão bem em relação a isso. Hoje em dia eu sou sossegada, hoje em dia, se o Senhor me der um menino, glória a Deus, me der uma menina, glória a Deus. Se me der mais de um, glória a Deus. E se o Senhor não me der também, glória a Deus, de verdade, porque hoje eu aprendi que eu vou adorar o Senhor, se Ele me der uma enfermidade, se Ele não me der. Se ele me curar, se ele não me curar, se ele me der um filho ou se ele não me der um filho. Porque eu nasci foi para adorar a Deus. Eu não nasci para adorar a Deus se ele me der algo, não. Eu nasci para adorar a Deus se ele não me der nada, se eu estiver na ruína, no pó. Eu nasci para adorar a Deus em todos esses momentos. Todos esses momentos. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito, sim, que quando a gente tá passando no vale, naquele momento a gente fica desesperada, agoniada, tudo mais. Mas não é pra gente deixar de adorar a Deus. Naquele lugar que é pra gente vir adorar mais o Senhor. A gente vai chorar, vai desesperar, vai ficar muito triste, muito atribulada, vai. Quando a gente passa nos vales, nos desertos, quando a gente está ali naquele lugar que, sabe, não tem nada, a gente não tem nada, nada nem, imagine uma pessoa que não tem nada nem para comer. Então você vai ver atribulada, vai ver agoniada, mas você não pode desistir de adorar a Deus. Porque desistir de adorar a Deus vai mudar a situação? As coisas vão melhorar? Eu não creio que vai melhorar. Eu creio que as coisas só vão piorar. Só vão piorar. Você vai ir para um caminho que não é de Deus, vai para um lugar que não é de Deus, vai fazer coisas que não é de Deus. E aí, não é melhor você estar ali triste com Jesus do que triste sem Jesus? Eu aprendi que Deus é tudo para mim, tudo, 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 tudo. Eu aprendi a amar a Deus mais do que eu, mais do que Naemi, mais do que meus filhos. Glória a Deus, aleluia. Hoje Deus é em primeiro lugar, primeiro, último, tudo, sabe? Deus, eu amo Deus. Antes eu falava que amava Deus, sim. Como a gente fica repetindo ali aquela frase, eu amo Deus, sim. Eu falava que amava porque, tipo assim, como se fosse uma coisa que convém, sabe? Convém eu dizer que amo o Senhor porque tenho que amar o Senhor. Mas hoje não é que eu tenho que amar o Senhor
Por isso que eu digo que amo não. Hoje é porque eu sinto que eu amo o Senhor. Hoje é porque eu vivo para amar o Senhor. Hoje é porque meu corpo, minha alma, meu espírito, tudo em mim ama o Senhor. Hoje eu sinto amor pelo Senhor, né? Quando eu falo eu amo o Senhor, eu falo porque eu sinto. Porque algo aqui dentro de mim, sabe, se alegra, algo dentro de mim se enche, sabe, da presença do Senhor. Hoje eu amo o Senhor porque eu sinto. Antes eu amava o Senhor porque eu achava que era conveniente amar o Senhor. Mas não por amor, porque eu sentia aquele amor aqui dentro, não. Era porque era conveniente e hoje não. Glória a Deus, aleluia. Eu amo o Senhor acima de tudo. Sempre será Deus. Hoje é 2015. Eu viajei, não foi? 2015, eu casei e comecei a tentar ser mãe. Hoje nós estamos em 2020, não em 15, em 2020, para a glória do Senhor. Nós estamos em 2020, eu ainda tento ser mãe, não com aquela, como diz, não com aquele desespero do começo, não com aquela agonia, com aquela tribulação que eu tinha, achando que se eu não fosse mãe eu não seria nada. Hoje tento sem ser mãe para a glória do Senhor. Hoje eu sei que se eu não for mãe, é, é da vontade do Senhor. Eu não vou morrer por causa disso. Glória a Deus. Eu vou adorar a Deus sendo ou não sendo mãe. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja sempre o nome do Senhor. Então, é aprender. E eu quero muito de todo meu coração, todo meu ser, que as pessoas que não sabiam disso vejam em nome de Jesus e que saibam que eu não posso ter filho. Eu não posso ter filho, sim. Como diz, como eu posso dizer, na ótica humana, eu não posso ter filho. Mas como eu creio e confio no Senhor, eu acredito que eu vou ter filho. E porque coisas já foram sim reveladas que eu terei filho. Então, amém, eu acredito. Por causa disso, não que eu acredito porque eu não posso viver com a incerteza de não ter filho, não é por isso. É porque coisas já foram reveladas para mim que eu terei filho. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero muito, muito, muito que as pessoas vejam e saibam que eu não sou mãe, né? Porque eu não quero ter filho ainda. Porque se fosse por mim, meu filho teria, eu acho que 3 ou 4 anos. Porque logo quando eu cheguei aqui, eu já teria engravidado. Se o Senhor tivesse permitido, eu já teria tido filho para a glória do Senhor. Mas de verdade, 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 eu agradeço muito, Senhor, por não ter me dado esse filho, muito. Porque eu acredito que se o Senhor tivesse me dado esse filho, eu seria uma evangélica, como diz, sei lá, uma evangélica que não saberia lutar por aquilo que quer, uma evangélica que não saberia o tempo de esperar aquilo que você mais desejava, mais sonhava, uma evangélica que não sabia, não teria força, não teria garra dentro de si, e eu acredito que eu não seria como eu seria hoje, certo? Eu já tinha aceitado Jesus antes de descobrir que eu não poderia ter filho. Por isso que quando as pessoas falam bem assim, geralmente alguém aceitou Jesus por algo, por alguma coisa. Outros dizem é por causa disso, por causa do meu filho, por causa de não sei o quê, por causa do que eu fazia. As pessoas falam isso. Aí eu costumo dizer bem assim, eu já falo logo com a pessoa, eu aceitei Jesus antes mesmo de saber que eu não poderia ser mãe, que eu teria dificuldade para ser mãe. Então, não quer dizer que eu aceitei Jesus porque a dor de não ser mãe era mais forte dentro de mim, então eu precisava de Jesus para isso. Não foi isso. Eu preciso de Jesus para tudo na minha vida, mas eu aceitei ele antes de saber que eu era que eu ia ter, oh Deus, glória a Deus, aleluia, que eu teria dificuldade de ser mãe, entendeu? Eu aceitei ele muito antes não. Eu aceitei ele antes disso, já teria acho que 1 ou 2 meses. Era pouco tempo, mas isso eu sou muito feliz por ter aceitado Jesus antes disso, porque senão eu mesmo ia achar que eu teria aceitado Jesus por causa da dificuldade de ser mãe. É por isso. Ah, eu tive dificuldade de ser mãe, então eu aceitei Jesus. Foi mais fácil para mim aceitar Jesus desse jeito. Mas eu olho para mim, eu não tive que abrir mão, como diz. Eu não tive que abrir mão de alguma coisa para aceitar Jesus, não. Tipo assim, eu tô com dificuldade para ser mãe, então eu vou abrir mão dessa coisa para eu poder ser mãe. Não foi isso. Não. Eu aceitei Jesus porque eu já me senti preparada, eu me sentia preparada para isso. Tinha muito tempo que eu queria ser evangélica, mas eu não queria largar meus shorts curtinhos, minhas roupinhas curtas. Eu não queria largar meus batom, minhas maquiagens. Eu não queria, mas o que mais me doía quando eu imaginava era largar os meus shortinhos. E é engraçado que eu estudava e tinha uma menina que era evangélica.
E eu amava, sabe, assim, as roupas dela, assim, aquelas saias. E sempre que eu via as evangélicas, eu imaginava, eu quero ser dessa igreja. Eu ainda escolhi a igreja. Eu quero ser dessa igreja e eu quero me vestir daquele jeito. Mesmo sabendo que eu iria largar meus shortinhos, mas eu imaginava com aquelas saionas, com aquelas roupinhas assim, toda assim por dentro, como diz, aquelas roupas toda comportada. Eu achava lindo, lindo, lindo mesmo, de verdade. Eu amava, mas aí eu não queria abrir mão do meu short, era isso. Eu amava essa rabona, mas não queria abrir mão do meu short. E quando eu aceitei Jesus, isso é coisa inacreditável. É coisa assim maravilhosa. Quando eu aceitei Jesus, oh aleluia, minhas roupas eram tudo, como diz, não eram roupas, como diz, comportadas. Eu chamo comportadas, roupas comportadas para ir para culto, entendeu? Não era. E aí eu aceitei Jesus. Quando eu pensei que não, já tava doando minhas roupas, meus shortinhos. Quando eu fui ver, eu acho que eu tinha era 2 shorts que eu já tinha dado tudo. Eu não vi quando foi que eu dei, eu não vi quando foi que eu me desapeguei daquele short. Quando eu pensei que não, eu já tava com. Aí eu comecei a frequentar a igreja com leg e brusinha. Eu não sei onde era que tá essas brusinhas meio, essas brusas comportadas que eu tava usando. Que eu comecei pro culto com leg e com a brusinha comportada, que eu achava, era comportada no caso. E aí eu comecei a ver, mas eu não tinha aquela brusa comportada. É como se o senhor foi lá e disse assim, Tó, como se o senhor tivesse colocado aquela roupa lá naquele lugar. E eu me desapeguei do short de um jeito que eu fico, assim, dando glória a Deus. Quando eu conto para as pessoas como eu me desapeguei, eu não sei nem explicar, porque quando eu vi, eu já tinha tirado. Eu não vi eu tirando os shorts de lá, as roupinhas, não. Quando eu vi, eu já tinha dado, já tinha doado todas aquelas roupas. E aí, quando eu comecei a doar aquelas roupas, o Senhor começou, sabe, a me abastecer com aquelas outras roupas. O Senhor começou a me dar aquelas roupas de crente, aquelas saia de crente, blusa de crente. Eu comecei assim, sabe assim, chegou assim roupa que eu fiquei assim, achando inacreditável, porque eu também pensava, quando eu for crente, tem aquele processo de você mudar. Quando você é crente, você muda o guarda-roupa. Eu pensei, como é que eu vou ter esse dinheiro para mudar esse guarda-roupa? Mas veja só como o Senhor trabalha perfeitamente. A minha tia Marli, que sempre me dava roupa, ela, glória a Deus, aleluia. Ela é evangélica. Eu não sei quanto tempo já tem que ela era evangélica, mas antes, quando ela me dava roupa, ela não era evangélica e eu também não, no princípio, né? E ela me dava aquelas roupinhas. Nossa, que roupas ela tinha cada roupa linda, ela me dava roupas muito lindas e eu usava sempre a roupa dela. Minha irmã Letícia era, sim, evangélica e eu creio e acredito que foi através de minha irmã Letícia que o Senhor. Como é que diz? Que o Senhor me chamou para ser evangélica. Foi através dela, porque ela começou a pregar um monte de coisa e ela abria a Bíblia e me mostrava aqui, aqui, aqui. E estava tudo certo para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ô Senhor, obrigado. Então a minha tia era evangélica, então ela começava a mandar roupa de lá, aquelas roupas. E eu comecei a pegar aquelas roupas evangélicas, glória a Deus, que só queria eu. Praticamente eu engordei. Quando eu casei, engordei muito. Mas eu não lembro se minha tia Marla engordou um pouquinho, eu não lembro. Sei que hoje em dia ela ainda é magra, mas não é tão. Ainda é magra, ela era mais magra no caso. E eu sei que eu engordei. Eu sei que tinha umas roupas dela que ainda servia em mim. E minha irmã Letícia mandava, assim, muita roupa dela para mim. Nossa, e eu tinha assim, e minha irmã já era evangélica, né? Então me dava roupa de evangélica. Então o Senhor foi me abastecendo, me suprindo as coisas que eu precisava através de tia Marli, através da minha irmã